Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quanto mais sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder, revestis-vos de toda a armadura de Deus, para poder de ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer de inabalável. Esteis, pois, firme, cingido-vos com a verdade, vestido-vos da coroaça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quem é que está falando aqui? Paulo, né? Paulo. Mas todos nós que lê um pouco a Bíblia sabe quem era Paulo. Paulo não era assim aquele cristão assim, sabe? Fiel, fervoroso, não. Paulo era da outra religião. Mas como Deus não faz exceção de pessoas, ele chama quem ele quer. É ele que escolhe, faz A ou B, ou C querer, gostar ou não. Vai ter que engolir. E sem manteiga, porque aí vai descer rasgando tudo. Porque foi Deus que mandou. E aí a palavra está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas tem gente que, em vez de buscar a armadura de Deus, está buscando a armadura do Satanás. Está buscando a armadura do marido, a armadura do filho, a armadura da esposa, a armadura do A, do B, menos a de Deus. E aí, quando a tempestade vem lá no Brasil, aqui o barco dela já afundou. Aqui o barco dele já afundou. Enquanto o Satanás está fazendo saravá dentro da casa dele, dela. E ele tá como quem sonha. Parece que comeu queijo de maiada, tá? Tomou um calmante e esqueceu de dormir. Mas que servo de Deus é você? Mas que servo de Deus é você? Que não percebe? Que não percebe? Não significa que quando nós somos servos de Deus, que quando nós estamos vestidos de toda a armadura de Deus, nós não vamos ser atacadas. Aí é que vamos ser atacadas mesmo, exatamente por isso. Porque quanto mais é nos dado unção, mais vem provação. Porque você recebeu uma porção de unção dobrada, o Satanás está revoltado. Mas aí é como a palavra diz: revestir de toda a armadura. Quando você está vestido ali, muita coisa é protegida no teu corpo, porque você tem uma vestuária. Quando você está com capacete, pelo menos aqueles que são motoqueiros. Motoqueiro, quando ele tá com capacete, aí ele empina a moto, mas tem muito que negligencia, não precisa nem colocar o capacete.
empina a moto aí, pensa que a moto é para andar só num pneu, sabe? Aí ele vai com tudo, aí ele vai, sai da frente porque eu tô num motão, aí vai que vai. Aí lá na frente se esborracha. Aquilo ali seria para a morte. Mas como ele está com capacete, só foi uma testada. Eita, fala Deus. Só foi uma testada, uma cabeçada, arranhou, arranhou. E aquilo ali seria para a morte. Mas não foi para a morte por quê? Porque você obedeceu e colocou o capacete. Feriu? Mas você está viva. Essa aí é a marca da vitória, a marca da obediência. Porque tem gente, tá com Deus, não vai passar por nenhum problema a mais. Aí é que vem problema, meu amigo. Mas aí vem o problema que vier. Nós somos feridos, mas nós não vamos sucumbir. Nós não vamos morrer. Nosso barco não vai afundar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro e fortaleza nas tribulações. Aí você embraça, né? Aí coloca ali toda a abraçadura, quase não saiu a abraçadura, coloca a bota, o sapato da salvação, coloca tudo que você tem direito, as armaduras de Deus, ou seja, vamos falar assim, a armadura, vou falar no detalhe, porque senão eu vou me enrolar todinha. Vamos colocar as armaduras de Deus, e quando você já viu aquele soldado que vai para a guerra assim, todos vestidos com aquela roupa, ou se não, aqueles robôs mesmo, aquele vaqueiro, lá do vaqueiro que eu entendo muito. O vaqueiro coloca aquela capona assim por cima dele, que é feita de couro de boi. Vamos falar disso aí. Que é feito de couro de boi. Ali ele bota aquele gibão que é igual um casaco de frio para nós aqui na Europa. Aí ele coloca aquela luva assim também que é de couro, coloca aquela bota que vem até ali, coloca aquela espora no pé que está pronto para exterminar com Satanás e todos os seus demônios. Assim é o soldado de Cristo, vestido de toda a armadura de Deus. A palavra está afiada ali na boca dele. Quando Satanás diz, tu é uma derrotada, tu diz, é mentira, mentiroso. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus e tu é um derrotado, porque o Senhor Jesus desceu lá na profundeza e tomou a chave da tua mão. Tu que é um perdedor, não aceita a provocação do diabo. Ai, não, eu tô triste porque isso aconteceu. Não. Quando uma coisa sai da tua vida, que a tua vida está na mão de Deus, é porque Deus está preparando coisa melhor. Não chora por aquilo que Deus tirou da tua vida, porque isso aí foi livramento. Livramento. É livramento, porque o joio não fica com o trigo. Por mais que cresça junto, mas quando cresce, ele tá ali, ela não tá me vendo, ele não tá me vendo, plantou, porque ele plantou só trigo, ele não plantou joio, e eu tô aqui, bem no meio, quando ela pensar que não dou bote, mas é o que tá, ninguém engana Deus. Não, não engana não. Deus só está esperando a hora certa de separar o joio do trigo. Aí, quando chega no tempo da colheita, Deus diz, pega, faz um feixe e faz uma coivara ali, um fogaréu e taca no fogo. E ali queima, não fica nada. E quando ele vem com toda a sua pompa para cima de você, você levanta a mão e ele cai sentado. Cai sentado. Olha Paulo, para orar, intercedendo por ele. Paulo, ele foi um homem tão cheio da presença de Deus. Ele sabia que ele era cheio da presença de Deus, mas ele não deixava de fazer aquilo que Deus mandou. Essa é a nossa perdição, porque nós vimos aqui, a gente lê a Bíblia, a gente via que Jesus se retirava, ia para o monte para orar. Mas por que Jesus precisava de orar? Ele não era o filho de Deus? Por que ele tinha que orar? Jesus tinha que orar por quê? Ele era só ele pedir para o papai dava ali tudo para ele. Por isso que tem muito filho estragado. Por isso tem muitos filhos que tá rebelde, não obedece a mãe, não obedece o pai, não obedece ninguém. Por quê? Porque tudo que o filhinho pede, o papai dá. Se um filho gasta um suor, sem perder um pingo de suor, é de mão beijada, meu pai, eu sou Mauricinho, eu sou Patricinha. Tudo que eu peço, a minha mãe me dá, tudo que eu peço, o meu pai me dá. Aqui em casa não era assim, não. Na minha casa não era. Na minha casa nós temos máquina de lavar louça, máquina de secar roupa, máquina de lavar roupa. Aqui em casa, quem botava a mesa, o outro tirava. No outro dia, quem colocava a louça na máquina, o outro tirava. E fazia, fazia o rodízio. Todo mundo tem que trabalhar. Senão não tem, não. Não tem, não. Eu não ganhei nada de mão beijada.
Eu tive que trabalhar e assim eu educo meu filho. Porque a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deva andar, para quando ele crescer, ele não se desviar dela. Aí tu não ensina, tu não coloca o teu filho para aprender, aí tu quer cobrar o quê dele? Hum? O que tu vai cobrar do teu filho? Porque nós servimos o quê? De base para o nosso filho. Ele está olhando. E tem muitas vezes que a gente é exemplo dentro de casa e ele ainda vai para a rua e faz as coisas erradas. Imagine não ensinando. Não, meu filho, fica em casa, tá tudo bem, tudo beleza, você pode ficar, pode ficar. Ficar? Mamãe vai pra igreja, tu vai junto. Tu senta lá e só levanta esse traseiro gordo de lá, ou seco, na hora que eu mandar. E aí de tu que levante de lá. Agora, quando tu crescer, meu filho, já é contigo. Já não é mais comigo, porque tu já é maior de idade, tu é dono do teu nariz. Mas enquanto tu estiver dentro da minha casa, sendo sustentado por mim, tu vai fazer o que tu quer? Sim, ande uma gota d'água no deserto, mas não vai mesmo. Vai fazer aquilo que eu mando, do jeito que eu disser, assim vai ser. Tu falar assim, Francisco, então tu é uma mãe ditadora. Minha filha, ensinando. O negócio já tá difícil, tu imagina tu não ensinar. E isso é bíblico, a Bíblia diz que nós temos que ensinar. Ai, não, porque meu filho, ai, porque minha filha, eu não posso falar com ela que, pois chore. Eu te dou, se não, o lenço não tá dando, te dou um lençol, te dou um cobertor, enxuga essas lágrimas de crocodilo. Mas vai pra igreja, vai orar. E vai ler a Bíblia também, vai ler, vai ler. E é assim que eu faço com os meus. Revestivos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, mas contra os principados e potestades. E se você não levar essa palavra ao pé da letra, quando o inimigo vem lá no Brasil, aqui você já está passando mal. Aqui a tua casa já virou igual um guarda-chuva quando você vai com ele ali e tá ventando, ventando, e ele vira, sabe? Ele vira que fica só o esqueleto, o pano vai embora, tu fica só com o esqueleto na mão. A tua casa vai ficar desse jeito. Vai ficar desse jeito, mas a tempestade vai ser tão grande que até o vento, que até o ferro ele toma da tua mão. Toma, porque o inimigo é desaforado, ele não dorme, ele não descansa, porque ele não tem o mesmo poder que Deus tem. Então, quem não tem o mesmo poder que Deus tem que trabalhar dobrado e botar os seus cavalos para trabalhar junto. E é por isso que nós temos que estar sempre alerta. Não adianta tu ficar buscando palavra. Ah, eu só gosto de palavra de prosperidade. Primeiro tu tem que edificar tua casa. Se você não edificar tua casa, como é que ela vai ficar de pé? Me diz. Se você não construiu ela dentro do alicerce, como é? Aí vai tu constrói na areia. Aí é que vai cair mais rápido. Toda a base está aqui. Revestivos de toda a armadura de Deus, orando o tempo todo no Espírito. No Espírito com perseverança e súplica. Senhor, no nome do Senhor Jesus, eu invoco o teu poder. Senhor, me cubra com teu sangue. Senhor, me reveste de toda a armadura do Senhor. Senhor, vai na minha frente, na minha direita, na minha esquerda, na minha retaguarda, por todos os lados, protegendo eu e toda a minha casa. Porque tem hora que o vento vem e cada membro da família recebe um sopro. Pode não receber na mesma proporção que era para derrubar, não era para ficar pedra sobre pedra, mas Deus disse: epa, alto lá. Essa família, tá, a vida deles todo tá nas minhas mãos. Pode até ter muitos que ainda pensam que ainda tá com o pé em cima do muro, mas através de alguém que é intercessora, está nas minhas mãos. E tu pode até soprar, porque Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, não permitiu? Permitiu. Mas Deus permitiu que Satanás acabasse com a vida de Jó? Não permitiu. E é assim, porque tem gente que pensa, não, ela não disse que é uma crentona, ele não disse que é um crentão, e por que ele está passando por esse vendaval? Exatamente, querida. Eita, glória a Deus, aleluia. O Filho de Deus não era Filho de Deus, ele não sofreu aqui e não morreu pregado lá numa cruz por nossa culpa? E tu acha que nós somos melhor do que ele? Em quê? Me diz. Em nada. Em nada nós não somos melhor que Jesus. E ele passou por tudo aqui que ele veio para passar. E assim somos nós. Mas Deus disse que se nós perseverar até o fim, vamos receber a coroa da vitória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, essa semana
que hoje já é domingo, é o primeiro dia da semana passada, ou seja, quinta-feira, eu sofri um acidente que era para a morte. Era para a morte. Era para a morte. Mas como a minha vida é na mão de Deus, vocês vão ver quem assiste a live, que daqui a pouco nós temos nosso culto ao vivo no Facebook, vai ver. Eu tô com uma estrela branca na testa, um espaladrapo, a marca da vitória. Ou seja, o capacete estava sobre a minha cabeça, porque eu caí em cima do motor. E em cima desse motor tem uma ponte, tem um pedaço de ferro assim, bem agudo. Quando eu bati a cabeça ali em cima, eu disse, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, Senhor. Eu enfiei a mão, quando eu me levantei dali, eu enfiei a mão para ver o buraco, que estava no meio da minha testa. Falei, o buraco está bem aqui, eu vou topar lá no miolo agora. Enfiei o dedo, não tinha buraco, não tinha nada. Até o sangue ainda demorou, acho que uns 3 minutos para sair. Ainda demorou uns 3. Eu botei a mão em cima e orei, repreendi. A minha amiga que estava lá comigo, meu colega de trabalho que estava lá comigo, eles ficaram apavorados, eles ficaram que não sabiam onde eles iam se enfiar. E eu tranquila, parecia que não tinha passado nada. Tu já viu um negócio desse? É Deus, não é eu, é Deus em mim. Eu fiquei tranquila. E aí a minha amiga vem com um saco de 1 quilo de gelo. Eu falei, que é isso, mulher? Calma, só é uma pedra. Coloca aí. Lá vem, pegou um guarda. Eu falei, não guarda nada, não, pega uma gaze. Colocou uma pedra de gelo numa gaze, colocou em cima. O meu amigo se tremia todo. Eu falei, meu Deus do céu, eu olhava para eles assim. E eles olhavam para mim e diziam, essa mulher só não, ela não é normal. Não é normal. E depois? Tu foi para casa? Não, eu fui trabalhar. Depois, fiquei acho que uns 15 minutos lá sentada e fui trabalhar. Qualquer pessoa normal no meu lugar, sem Deus na vida dele, ele ia para casa, ia direto para o hospital. Eu só fui para o hospital depois do trabalho, liguei, marquei horário e fui para o hospital, não. Eu fui no meu médico de casa. E era para eu ficar de repouso. Eu falei, não, eu não estou sentindo nada, tá tudo tranquilo. Não estou sentindo nada, só estou com essa cortinha aqui na testa. Ele ficava me olhando assim, me olhando. Eu falei, será que esse homem está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Meu Deus, que me olha demais desse jeito, não é normal. Aí, nem pontear, não ponteou. Não pontei porque eu não quero uma marca, eu não quero que fique nem a cicatriz, eu não quero que fique. E se ficar, é para honra e glória do Senhor Jesus. É a marca da vitória. Entendeu? Mas Deus não vai permitir que fique. Porque eu vou dar testemunho aonde quer que eu vou. Vocês sabem que as coisas que acontecem comigo, eu dou testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Ou seja, quanto mais Deus te dá poder, te dá unção para expulsar os demônios, tu pensa o quê? Que ele vai ficar sentado? Ele vai esperar uma hora que tu vacila, que teu sapato escorrega e ele ajuda para te empurrar mais. Mas Deus está ali para te segurar. Aquilo que era para a morte não, vai servir para a honra e glória do Senhor Jesus, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E o Satanás fica morrendo de raiva. Ou seja, porque eu estou revestida com as armaduras de Deus. Eu sei quem me chamou, você sabe quem te chamou? Não significa que você... Daniel não foi parar na cova do leão? Foi. E por acaso o leão pelo menos encostou um dentinho nele? Não. Mas ele foi. É para ver que quem está com Deus não precisa de ter medo, não precisa ficar apavorado, porque Deus cuida de mim, Ele cuida de ti, Ele cuida dos teus, Ele cuida dos nossos, Ele cuida de tudo. Mas para isso nós temos que colocar tudo na mão dEle, porque como é que Deus vai cuidar se você não colocou na mão dEle? Aí quando acontece, meu Deus, por que você permitiu? Tu colocou na mão dEle, ô abençoada, abençoada. Não, tu não colocou na mão dEle, como é que tu quer que Ele cuide daquilo que não é dEle? Então, se tu não colocou na mão de Deus, tá na mão do mundo. É o mundo que tá aí cuidando do que é teu. Porque tu não colocou na mão de Deus. Põe na mão de Deus todos os teus caminhos, tudo aquilo que é seu. E aí ele vai ser cuidado e obedece. Reveste de toda a armadura do Senhor, porque o inimigo pode até vir. Aquilo que era para a morte não é para a morte, é para a honra e glória do Senhor Jesus. E é assim que nós temos que continuar buscando o Senhor Jesus. Paulo fazia tudo aquilo que Deus mandou, ele fazia. Você sabe que Paulo foi o apóstolo dos gentios, não é verdade? Os gentios somos nós que não nascemos na família dos judeus, não é verdade? Então, Paulo, ele fazia aquilo que agradava a Deus, ele não foi preso, não foi chicoteado, ele, o amigo dele, e ele ficou lá na cadeia, na prisão, gritando, Deus,
eu te sirvo, eu faço a tua vontade. Por que, meu Deus, que tu permitiu que esses soldados me prendesse no tronco, botasse no cadeado nas minhas mãos, nos meus pés? Por quê? Tu vês falando isso na Bíblia? Não. Por quê? Porque ele sabia que por mais que ele tivesse sido chicoteado, as roupas rasgadas, Deus estava com ele, porque foi Deus que chamou ele de uma maneira especial. Foi Deus que chamou. E aí o que ele fez? Ele foi adorar. Adorou, cantou, exaltou, glorificou. E aí o que aconteceu? As cadeias caiu, as portas, todas as portas se abriu. Por quê? Porque ele orava, ele jejuava, ele buscava e ele se revestiu de toda a armadura de Deus. Ainda pedia para o povo orar para ele. Ora por mim, que é para ser me dada a palavra. Quando eu abri a minha boca, a palavra vinha com fluidez, vinha com, sabe, com de maneira que vocês entendam a palavra que eu falei. De maneira que vocês entendam. Por mais que me atropele na língua, mas vocês vão entender tudo o que eu quero falar com isso. E aí, até o carcereiro se converteu. Então, por isso, Deus permite que a gente passe por certas coisas, porque tem pessoa que ela só vai se converter depois que ela vê. Porque é o crente Tomé. Tem que ver para quê? Porque se não vê, não crê. Não, e nasceu dentro da igreja. Nasceu dentro da igreja, mas vai para a igreja só para desencabecear os outros. Em vez de ser serva de Deus, virou serva do Satanás. Virou serva de Satanás. Aí começa com a picuinha, começa a fazer panelinha daqui, começa a fazer panelinha da lá. Mas sabe o que acontece quando Deus vê essa panelinha aí? Deus já vê que aqui dali não é ovelha, é bode. É cabra velha. E Deus tira de dentro da igreja, tira essa cabra daí, essa cabrita daí, tira, que isso aí é bode. Tá pensando que não? Ele disse, vou separar as ovelhas dos bodes, não falou? Falou. Vou separar o joio dos trigos, não separou? Separou. E o que aconteceu com o joio? Foi queimado. E assim é que ele faz. Então nós não precisamos ter medo de nada. Leia essa palavra, medita nela e obedece. Porque aí é tu e a tua casa. Quando o inimigo vier, vai ser igualzinho. Todo mundo fica ali olhando para minha cara. Meu Deus do céu, tu não tá sentindo nada, não? Não. Não é normal. Mas era para tu tá, não era para eu estar nada, é para eu estar exatamente do jeito que eu tô. Porque Deus é mais. Deus é mais. Eu costumo dizer que um com Deus é maioria. E ontem eu ainda fui para a igreja arrumar lá um negocinho lá que vocês vão ver hoje na live. Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, a tua misericórdia na minha vida, na minha família, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor consagra esta água, consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular. Consagra esta água, consagra esse azeite. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Pai, que ela venha a ser curada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai, físico ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe essa pessoa que ouve esse áudio da palavra do dia. Talvez ela tenha alguém na família que ainda não ouve, mas através da vida dela, Pai, se tiver algum membro da família dela com uma maldição hereditária, com uma enfermidade incurável, que o Senhor venha estar tocando e vai estar quebrando toda a maldição hereditária, todo o mal que tiver na família dela, que vinha de geração para geração, seja jogado por terra, seja repreendido, retroceda no nome do Senhor Jesus, e que a partir de hoje essa família dessa pessoa venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus, no nome do Senhor Jesus. Pai, vai quebrando, Pai, toda maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, todo mal levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, seja lançado por terra. Pai, aviva a fé do teu povo, dá crescimento para a tua igreja, Pai. Traz as pessoas, Pai, que têm sede para vir te buscar enquanto é tempo, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo o mal que foi levantado contra a nossa vida, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, aquele mal que estava na vida daquela pessoa, aquele espírito da depressão, aquele espírito da loucura, o espírito do medo, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Aquele demônio que entra dentro das igrejas para desviar as pessoas da tua casa e levou para o mundo das drogas, no
nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, aqueles lugares desertos que as pessoas ficam ali naquele lugar que nem um zumbi. Pai, quebra todas as correntes que o Satanás colocou na vida daquele povo, Pai. Visita aqueles lugares, Pai, no nome do Senhor Jesus. Abre os olhos do teu povo, abre o entendimento, Senhor, porque o Satanás fez ninho no cérebro dele, mas a partir de hoje, todo ninho de Satanás na cabeça daquele povo seja removido, seja queimado no nome do Senhor Jesus, que ele seja coberto pelo sangue do Cordeiro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, vai repreendendo esse espírito da pomba gira, da Jezabel, do Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo, Tranca-Rua, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, todo espírito de encrenca, todo espírito de contenda, todo espírito de fofoca, de mentira, de calúnia, de difamação, caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai saindo todo o mal dos nossos caminhos no nome do Senhor Jesus. Vai batendo em retirada. Essa mulher que tem um câncer no colo de útero, outra que tem um câncer no seio, toca, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés para curar essa pessoa, para remover do corpo dela toda enfermidade física e espiritual, no nome do Senhor Jesus, toda sequela de acidente, toda sequela de cirurgia, no nome do Senhor Jesus, passa com teu poder, Pai, removendo, calcificando os ossos, Senhor, aquele homem que caiu, Pai, do cavalo, Pai, que ele receba todas as suas coordenações motoras, no nome do Senhor Jesus, seja fortalecido aquela mulher que está lá no hospital, entubada, Senhor, eu te agradeço pela cura dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vai passando com o teu poder, visita, Pai, os nossos locais de trabalho, Senhor, no nome do Senhor Jesus, vai visitando, Senhor, para remover esse espírito de inveja, esse espírito de fofoca, esse espírito de toda armadilha seja quebrada, seja desfeita, Pai, converta esse povo, Senhor, no nome do Senhor Jesus, vai tocando em cada um deles para se converter, que eles venham te conhecer, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai passando com o teu poder, visitando, Senhor, os nossos lares, Pai. Envia nos nossos lares, em cada canto dessa casa, o anjo com espada de fogo para queimar todo inseto, toda praga que estava nessas plantas, toda seta de olho gordo, de inveja que foi lançada contra esta família, esse espírito de contenda que estava dentro dessa casa, tocando nessas pessoas e deixando todo mundo irritado dentro dessa casa, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada o espírito da irritabilidade, no nome do Senhor Jesus, caia por terra toda a tua força, perca as forças e vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te expulso da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, envia nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, tocando na vida de cada um e removendo todo o mal e abrindo a janela dos céus sobre a nossa vida e derramando sobre nós bênção sem medida no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.